Então vamos lá, turma. Boa noite a todos. Prazer em estar com vocês no nosso primeiro webinar Grãos aí do ano. Satisfação. Os nossos projetos de webinar têm por objetivo levar um conhecimento prático, aplicável, de alto nível aí para todo o nosso público, na verdade para todo o mercado agro do Brasil. E no nosso primeiro webinar Grãos do ano, nós estamos trazendo o Davidson. Davidson é consultor sênior do nosso time de grãos e vai trazer hoje um assunto acho que extremamente atual, um desafio aí para várias fazendas que trabalham com agricultura no país. E o Davidson, além de ser o grande especialista da equipe em solo, com doutorado na área, tem uma vivência de campo, assistindo diversas fazendas, é professor dos nossos cursos. Então, ninguém melhor do que ele para nos ajudar aí de maneira prática a fazer um diagnóstico da parte de compactação, a monitorar a compactação aí na rotina das fazendas e quais as ações que a gente tem usado aí no manejo rotineiro das fazendas para resolver esse problema, né? A gente vê o desafio, o Deis vai falar um pouco tanto do diagnóstico, né, e das ações posteriores para que realmente seja efetivo aí um trabalho de descompactação, né? Então, Deis, muito obrigado pelo aceite. E reforçando, tá, pessoal, para quem é a primeira vez que está conosco num webinar, nós dividimos o evento em dois momentos. Então, o primeiro Deis vai falar dos assuntos aí durante a primeira hora e depois a gente abre para perguntas. Então, é uma grande oportunidade de vocês interagirem com ele, trazendo dúvidas pessoais, específicas, de clientes que vocês assistem, no caso de agrônomos, de fazendas, né, de produtores que vivem esse desafio. Então, usem a caixa, por favor, QIA, que está na base aí do celular ou do computador de vocês, a partir da QIA que a gente direciona para o Deis no segundo momento aí do evento. Então, Deis, é um prazer recebê-lo, fique à vontade. Vamos iniciar e depois eu volto aí com alguns recados. Bom evento a todos. Ok, obrigado, Rafael. Obrigado a todos pela presença, né, por tirar um momento para a gente discutir e falar de um tema que é muito importante. Sempre tivemos problemas de compactação nas áreas, a partir do momento que iniciamos a mecanização agrícola. Isso trouxe, logicamente, um problema de compactação dos solos e, ao longo do tempo, esse problema só tem aumentado, porque a gente tem intensificado mais o nosso sistema produtivo, as máquinas cada vez estão maiores, apesar que as tecnologias em si também vieram junto com essas máquinas, aumentando a largura de pneu, etc., para distribuir mais essa pressão. Mas, mesmo assim, ainda não é suficiente para a gente ter um sistema de manejo em que se evita a compactação 100% das vezes, né? E alguns trabalhos têm mostrado aí que essa compactação do solo ela pode causar redução de produtividade próxima aí de 50% e 70%, a depender do nível ou grau de compactação. Então, é um tema extremamente importante. Na fertilidade do solo, a gente já avançou bastante, apesar de termos algumas lacunas ainda para estar resolvendo. Mas a parte física do solo, principalmente a prática dela no dia a dia, ainda é muito restrita. A física do solo, enquanto ciência no Brasil, ela é relativamente nova. Imagina a aplicação dela do ponto de vista de fazenda. E, assim, basicamente, nós vamos dividir esse webinar em algumas provocações que nós vamos fazer inicialmente. Depois vamos falar como é que as culturas elas respondem ao nível de compactação do solo. Quanto menos compactado, melhor. Tem um ótimo, etc. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. E depois vamos partir com um exemplo prático de um diagnóstico de compactação de uma gleba de um cliente nosso. E depois falarmos da parte de manejo. E, como o próprio Rafael comentou, né, nós vamos discutir também um pouco sobre as dúvidas de vocês, os casos, e teremos esse momento, né, no final
estarmos discutindo sobre isso. Então, para iniciar, eu gosto muito dessa foto e gosto de iniciar esse tema de compactação mostrando um pouco ela, justamente porque é uma foto que ela mostra toda a complexidade que se tem para avaliar fatores físicos do solo e como ele interfere na produtividade dos cultivos. Aqui na minha mão direita, né, eu tenho algumas plantas de trigo, na minha mão esquerda, da mesma forma, que foram coletadas na mesma gleba, nessa gleba que vocês estão vendo aí ao fundo. Isso aqui foi uma avaliação, né? Eu estava rodando uma área com o agrônomo de uma fazenda de consultoria nossa e chegamos a observar essa diferença de desenvolvimento, né? A planta da minha mão direita já está praticamente senescendo, enquanto da minha mão esquerda ainda tem as cores bastante verdes, quer dizer que o ciclo ainda vai continuar por algum tempo. E, normalmente, quando eu faço essa pergunta de qual seria a condição do solo em termos de nível de compactação para essa área que está, essas plantas que estão na minha mão direita ou na minha mão esquerda, as respostas são divergentes. Normalmente, as pessoas falam que está na minha mão direita, que é a planta mais senescendo, é o local onde eu tenho um solo mais compactado, enquanto da minha mão esquerda é uma condição de menor compactação. E, na verdade, isso aí, pela nossa avaliação, foi o contrário. E isso acontece por quê? Porque a resistência à penetração, pessoal, muitas vezes a gente avalia campo como uma ferramenta, e ela é uma ferramenta importante, nós vamos falar bastante dela hoje, ela mede qual é a resistência que o solo está oferecendo ao crescimento radicular. E ela nos dá uma ideia dessa resistência. Não é uma simulação do sistema radicular, porque o sistema radicular ele é algo vivo, ele se move sempre na direção da menor resistência, enquanto uma haste de um penetrômetro ela tenta romper aquilo lá sem fazer curvas, então é apenas uma simulação. Então, o que acontece nessa condição aqui? Eu estou num trigo que é plantado em safrinha, em que eu tenho um regime hídrico aí bem complicado, só chove no início do ciclo e depois, basicamente, essa chuva cessa. E o que está acontecendo aqui com essas duas condições é que eu tenho um solo mais solto, onde estão essas plantas da minha mão direita, que já está senescendo. Então, o que foi que aconteceu? A resistência à penetração ela não é alta desse solo mais solto. Porém, algo que é extremamente importante para a agricultura, que é a água, está faltando para essas plantas. Por isso que elas senesceram um pouco mais rápido do que as plantas que estão na minha mão direita, na minha mão esquerda, em que eu tenho um nível de compactação maior. A partir do momento que eu tenho um nível de compactação maior, eu consigo reter um pouco mais de água, o solo está mais, o contato solo-raiz, ele se torna maior, então a minha planta ela sente menos esse problema de perda de água. Então, a gente tem que ficar atento a isso. A resistência à penetração ela é importante, mas não é um fator físico que influencia o desenvolvimento das plantas. Então, pensem bem nisso. Se você faz um processo de preparo no seu solo, deixando ele muito solto, se eu estou numa condição de boa distribuição de chuva, perfeito. Dificilmente sua planta vai sentir e vai produzir até bem. Agora, a partir do momento que falta água no sistema, e aí o solo solto ele vai ter menor capacidade de estar retendo essa água, disponibilizando para as plantas, aí começa a aparecer os problemas de perda de produtividade. Então, temos que ficar muito atento a essa questão. Então, vamos explicar um pouco mais a fundo, mais para frente, por que isso acontece. E aí, é o curioso, né? Eu peguei uma imagem em DVI dessa gleba, e a gente observa que ela tem umas diferenças. Os locais mais vermelhos são os locais onde o solo está mais solto e as plantas já estão praticamente senescentes, enquanto os locais mais verdes, aí a planta está um pouco mais verde, com área fotossintética. E aí, ó, marcando justamente os lugares que eu peguei esse conjunto de plantas. Então, as plantas mais verdes eu peguei desse local que o NDVI está 0,65, enquanto as plantas mais senescentes têm esse NDVI de 0,55 de forma média, né? Um valor médio para essa área. E algo que acontece rotineiramente, observo muito isso com os nossos clientes, em conversas com consultores, etc., essa dúvida, né?
Eu acho que eu tenho um problema de compactação na minha fazenda, em algumas glebas, e eu não sei exatamente o que fazer para realmente tomar uma decisão, porque eu estou ainda no achismo, é uma impressão. E essa impressão, normalmente, ela é baseada em alguns fatores, que são fatores importantes, que nos ajudam a fazer um diagnóstico. Por exemplo, começa a haver perda de produtividade, a produtividade só está caindo ao longo do tempo. Em períodos de maior déficit hídrico, as minhas perdas de produtividade são maiores. Eu tenho um solo que até tem uma fertilidade boa, mas não está entregando aquilo que deveria entregar. Às vezes eu tenho alguma outra planta ali que é indicadora de solo mais compactado. Então, assim, o produtor, o consultor, ele tem alguns sinais, e ele normalmente usa esses sinais para chegar e falar, ó, aquela gleba eu acho que está compactada. É muito difícil você chegar numa fazenda e fazer essa pergunta, o produtor ele não tem uma suspeita em alguma área. Normalmente ele tem alguma suspeita. E isso é importante para a gente iniciar o diagnóstico. Então, se o produtor, pensando aí de maneira prática, né, ele está com esse calo, e ele resolve tomar decisão com base em alguma informação, normalmente ele pensa logo na resistência à penetração como um indicador. E é um excelente indicador. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. Existem hoje muita crítica ao uso da resistência à penetração como indicador de compactação. Essa crítica ela é válida do ponto de vista de que as pessoas estão utilizando essa ferramenta de maneira inadequada. E qualquer ferramenta que é utilizada de maneira inadequada, logicamente que ela não vai cumprir seu papel e, logicamente, não vai servir, porque está sendo utilizada de maneira inadequada. E é isso que a gente mais vê com o uso da resistência à penetração. Os trabalhos que nós observamos, que avalia a compactação e do ponto de vista físico e da produtividade das culturas, um indicador que dificilmente falta nesses trabalhos científicos é a resistência à penetração. Então, isso prova que se você controlar os fatores que afetam ela, que a gente vai comentar um pouco sobre isso, você pode sim estar utilizando ele como um indicador de compactação do solo, o nível ou status de compactação que o seu solo tem. Então, o produtor ele tem essa dúvida e ele pode contratar uma empresa para fazer essa avaliação de resistência de penetração ou comprar um equipamento e, dentro do seu grupo de agrônomos, estagiários, etc., fazer essa avaliação. E aí, ó, eu trago uma situação para vocês, né, em que ele pode estar utilizando diversos equipamentos. Então, a depender da condição financeira e da mão de obra, ele pode estar utilizando um penetrante de impacto, um penetrômetro digital, só que é manual, um penetrômetro digital, porém acoplado a um quadriciclo, que é esse caso aqui. Isso depende muito da situação. Se o produtor ele tem condições de andar na área com o quadriciclo, ele tem áreas muito grandes, o quadriciclo é interessante. Agora, às vezes, ele não tem condição de entrar na área porque ele só consegue fazer essa avaliação com a cultura já implantada. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a escolha do equipamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre escolha de equipamento um pouco mais para frente. Mas aí, a partir do momento que ele designa essa função ou para a própria fazenda ou para uma empresa para fazer, essa empresa vai lá realizar esse levantamento. E, normalmente, o que é que se quer? O que é que se precisa quando se faz um levantamento desse? Eu preciso saber como é que está distribuída essa resistência de penetração em profundidade, certo? E eu preciso saber como é que ela está distribuída de maneira horizontal na gleba. Então, assim, como é que está distribuída na minha área? Essa resistência de penetração ela é uniforme na área? Existem alguns pontos que são mais críticos que outros, e que, a depender da situação, eu posso ter uma indicação de manejo diferente dentro da mesma gleba? Então, por isso que é importante eu saber qual é a intensidade, ou seja, qual é o valor de resistência de penetração que eu tenho em cada camada. Eu preciso saber como é que está a distribuição vertical, ou seja, no perfil, para eu saber qual é a camada que eu tenho problema. A partir do momento que eu sei qual é a camada que eu tenho problema, eu vou definir aí se realmente esse nível de compactação estiver muito alto, utilizar, por exemplo, um método mecânico em que eu tenho que chegar, no mínimo, né, ultrapassando essa camada. 5, 10 centímetros ultrapassando essa camada para que eu tenha uma boa efetividade. Então, por isso que eu preciso saber como é que está a distribuição vertical. E, logicamente, eu preciso saber como é que está a distribuição horizontal. E aí, esse produtor, e às vezes a equipe de agrônomos dele, de consultores, pega essa informação aqui.
E aí ele escutou em algum lugar que resistência à penetração acima de 2 é um negócio crítico já, né? Que já teria que entrar com a máquina para fazer algum tipo de preparo. E aí ele olha esse gráfico e até cai para trás, quando ele vê essa informação. Só que existe uma pergunta que ela é fundamental quando eu estou avaliando resistência à penetração, que é, qual é a umidade que foi feita? Porque, pessoal, eu estou inserindo uma barra metálica no solo. Quanto mais água tiver nesse solo, mais fácil vai ser. A água ela é lubrificante. Então, quanto mais a água tiver, menor vai ser minha resistência. Quanto menos água tiver, maior vai ser minha resistência. E esse caso aqui, ó, a resistência de penetração ela foi avaliada com solo bastante seco. É tanto que eu tenho um valor de resistência de penetração aqui próximo de 10, para vocês terem uma ideia. Aí agora me fala, como eu interpreto um gráfico desse sem ter informação direito de umidade, ou se essa umidade foi feita muito seca, como é que eu vou transformar esses dados para uma correção, né, desses valores para uma umidade de referência? Como é que eu faço isso? Então, a gente tem ferramentas para fazer isso. Porém, nessa condição aqui, em que o solo estava extremamente seco, outra alternativa foi utilizada, que é a alternativa de eu ter uma área de referência. Então, eu vou mostrar para vocês uma opção, saber qual é a umidade, tentar corrigir para uma umidade que a gente sabe qual é o valor de referência para aquela umidade, ou usar uma área de referência, que foi algo que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, né? A importância de você usar alguma área de referência. E aí eu trago esse resultado aqui para vocês. E, inclusive, adicionando outra gleba, aqui a Paula Ailton, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui eu tenho outra gleba, que é a Hamilton, que tem uma resistência de penetração parecida, e eu tenho a minha área de referência, que é essa gleba Vicentinho. Isso aqui é uma área de cliente nossa. Observe, a minha referência, pessoal, passa a ser essa aqui, ó. Não é o valor de 2, 2,5, 3. Porque isso teria que ser, para eu comparar, essa avaliação teria que ser feita próximo da capacidade de campo. Mas eu posso fazer na condição mais seca? Posso, desde que eu tenha uma área de referência. Porque aí agora eu consigo comparar. Observe, a diferença para a camada mais restritiva é próximo de 2 megapascal de diferença. Isso é muita coisa. Então, essas duas áreas aqui, ó, tem um potencial muito grande da gente estar utilizando o método mecânico, certo? E aqui eu não vou ter como fugir de uma subsolagem, porque a profundidade, né, a camada aqui que está mais restritiva, ela ultrapassa 30 centímetros. Então, é difícil usar um escarificador que consiga resolver o meu problema. Então, eu vou ter que utilizar uma subsolagem e possivelmente meus cultivos subsequentes, se eu fizer essa operação bem feita, terá ganhos de produtividade. Então, quando não se consegue controlar bem essa questão da umidade no momento da avaliação, eu posso usar uma área de referência. Algumas questões que a gente tem que tomar cuidado quando vai usar a área de referência. O solo tem que ser parecido. Pelo menos a textura tem que ser parecida desse solo. Certo? A outra coisa, a umidade tem que estar parecida entre as áreas. E se forem glebas próximas, normalmente, né, a umidade vai estar próxima. Okay? Então, para essa avaliação aqui, nós avaliamos a umidade e nas 3 áreas a umidade estava muito próxima. Diferença aí de 1%, 2% de umidade, isso é tranquilo, porque é variação normal mesmo de umidade do solo. Tá certo? Então, essa opção. Outro exemplo, já em outra fazenda, ó, a referência é a lei. E essa referência ela foi determinada como? Com a equipe técnica da fazenda, junto com o histórico, indo lá e observando se tem realmente uma condição física boa nessa gleba, e nós fizemos isso. Ou seja, essa gleba Ney e essa gleba Vicentinho são glebas que estão produzindo muito bem e que a gente fez uma avaliação visual, também usando resistência à penetração, e realmente nós não temos problemas físicos nessas áreas. Observe, Ney comparado a 2 outras glebas. Então, ó, a minha referência está bem diferente das demais. Ó. E o solo, pessoal, igual. Textura muito parecida, tipo de solo também muito parecido. Aí eu deixo uma dica para vocês. Se vocês quiserem usar essa metodologia, vocês têm que ter alguém capacitado
nessa área de física de solo, para que não haja erros de interpretação. Porque se você não tomar cuidado com a questão de tipo de solo, acaba que você não tem como comparar, e a sua comparação, caso você faça de maneira errada, pode gerar também uma tomada de decisão equivocada. Então, a importância de um profissional capacitado para estar realizando essa avaliação quando eu quero realizar por comparação de áreas, certo? Porque se você definir a área referência de maneira errada, todas as demais áreas, a interpretação vai estar errada. Então, tome bastante cuidado com relação a isso. Então, só um exemplo para vocês, para a gente iniciar, é só para a gente refletir um pouquinho, e aquilo ali é o que normalmente acontece aí a nível de campo, certo, pessoal? A turma vai lá, faz a avaliação, e tem outro problema, vou até voltar aqui. Às vezes acontece de entregar essa informação e o agrônomo ou o produtor perguntar, mas em qual unidade foi feito? E normalmente a turma fala que foi feito na capacidade de campo. Porque é difícil interpretar a receita de penetração se você não tiver feito a umidade, não tiver feito a avaliação com umidade na capacidade de campo. E aí todo mundo vai dizer que fez na capacidade de campo. Aí você aperta um pouco mais, aí você pergunta, mas o que é capacidade de campo? 90 e tantos % das pessoas não sabem o que é capacidade de campo. Então, como é que identificou isso lá no campo? Pra vocês terem ideia, eu fiz uma ligação uma vez para uma empresa que presta esse serviço de avaliação de receita de penetração e entrega mapas desse jeito. E aí entrei em contato, mandei os shapes das áreas, né, as delimitações das áreas, para eles saberem o tamanho total, para eles me fazerem um orçamento de quanto ia ficar. E aí, no final da conversa, e eu estava esperando, né? Eles falaram, quando é que chove aí? Quando é que seria uma data boa depois de uma chuva? Não existiu essa pergunta. Não existia uma preocupação com a umidade que seria feita a avaliação. Eles estavam no local mais distante, então eles falaram, a gente vai chegar aí tal dia. E como era distante, eles já tinham programado a vinda, vai demorar 2 dias e a gente volta. Então, assim, não havia preocupação com a umidade que o solo estava para fazer a avaliação. E aí ele vai entregar esse resultado e vai dizer para você que foi feito na capacidade de campo. Tá certo? Então, tome bastante cuidado com essas informações quando você não tem confiança em qual umidade foi feita. E aí não adianta nada fazer um bom diagnóstico. Realmente a área está compactada num grau ou num nível em que realmente é preciso entrar com o método mecânico e você fazer a operação mecânica com solo muito seco, como é esse caso aqui. Esse caso aqui é experimento, pessoal. A gente realmente queria fazer com solo mais seco, certo? Isso aqui é experimento. Mas, observe o que é fazer uma operação dessa com solo seco. Um solo mais seco do que deveria, né? Olha a quantidade de torrão que a gente está formando. O que vai acontecer aqui? Vai ter que entrar com a grade para quebrar esses torrões. Aí o que acontece? Uma operação que era para beneficiar pode trazer prejuízo, que é o resultado dessa área que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Em que essa operação aqui reduziu a produtividade comparada à área que não sofreu nenhum preparo. Então, fazer um diagnóstico bem feito é o primeiro passo. Fez isso? Agora tem que planejar para a operação, caso seja necessário fazer, ela seja feita na melhor umidade possível. O solo não pode estar seco. E a gente pode estar testando isso a nível de campo, certo? Coloca o equipamento, se não formou torrão e o solo também não está muito úmido, isso a gente pode fazer no próprio tato mesmo, a gente pode sentir quando o solo está numa condição mais friável, que é a melhor condição para fazer qualquer tipo de preparo. E aí a gente vai realmente fazer essa operação da melhor maneira possível. Outro problema aqui, foi retirado o rolo traseiro do subsolador. Esse rolo é importante porque ele quebra muitos torrões. Nesse caso aqui não ia resolver, porque a umidade está muito baixa. Mas a gente tem que utilizar o disco de corte, a haste do próprio equipamento e tem que ter um rolo estorroador atrás com a pressão adequada para a gente fazer essa operação da melhor maneira possível. Certo? Então, a gente precisa refletir esses aspectos. Ok? Beleza. Aquilo ali foi basicamente para a gente
entender o que muitas vezes acontece a nível de campo, né? É o que a gente tem visto muito isso acontecer. Para a gente fazer da maneira correta, eu preciso entender como é que as culturas elas respondem a diferentes níveis, graus de compactação do solo. E aqui eu quero aproveitar um momento para trazer uma informação. Dentro da academia, a gente usa muito o termo grau de compactação. Grau de compactação ele é um indicador, ele é um atributo do solo que a gente mede. Então, eu pego a densidade do solo e divido por uma densidade de referência e multiplico por 100. Então, eu tenho um indicador que se chama grau de compactação do solo, certo? Esse grau de compactação, no dia a dia, eu posso dizer que são níveis de compactação. Isso é tranquilo, certo? Eu usar o termo nível também. E quando eu vou fazer um diagnóstico da minha área, o que eu estou querendo saber é o status de compactação do solo, que nada mais é do que em qual nível de compactação eu estou, aquela gleba está. No nível mais baixo, intermediário ou mais alto, certo? Então, caso vocês escutem o termo grau, é que ele está vinculado a um indicador, a um atributo, que é medido dessa forma que eu expliquei. Nível de compactação é uma forma que a gente fala, né? Se eu estou num grau mais baixo, né, de compactação, aqui no caso 65, eu estou num nível de compactação menor. Se eu estou aqui em 95 de grau de compactação, eu estou num nível de compactação maior. Só para a gente, para ficar claro esses termos. O que a gente observa aqui nessa imagem? Que é a cultura do milho em 4 graus de compactação, que gera níveis, né, de compactação do solo. O que a gente observa logo nessa imagem? É que nem um grau de compactação baixo, nem um alto, ele é interessante para o desenvolvimento da cultura do milho. Isso, pessoal, funciona para qualquer cultura. Algumas, o grau de compactação ótimo, ele é um pouco maior, algumas um pouco menor. Mas, normalmente, o comportamento é uma parábola, se eu colocar a produtividade da cultura aqui no meu eixo Y. Certo? Então, esquece aquela ideia de que quanto menor o grau de compactação, melhor. Não, isso não existe. Porque grau de compactação, ele me dá a gente normalmente pensa logo na ideia de resistência a crescimento radicular. E tá correto. Se eu tenho um grau de compactação menor, a minha resistência ao crescimento radicular vai ser menor. E está provado aqui nessa figura. Olha a raiz de um grau de compactação maior e olha a raiz de um grau de compactação menor. Ou seja, eu tenho muito mais raiz no 65. O que não necessariamente vai me trazer maior produtividade e maior produção de matéria seca de parte aérea, que é o que está mostrando essa figura. Certo? E a gente vai entender o porquê que isso acontece. Então, tomem cuidado. Se você não fazer um diagnóstico para saber em qual nível de compactação você está, você pode estar nessa situação e outros fatores que estão reduzindo sua produtividade e não a compactação. Você vai lá, faz uma operação mecânica, vou até colocar uma caneta aqui, você chega aqui, faz uma operação mecânica e seu nível de compactação vem para cá, ó. Aí você reduz sua produtividade. Ou seja, você tem o gasto da operação, que é uma operação cara, e ainda reduz sua produtividade. E aí entra outro grande problema, né? A gente não tem medido isso. Então, muitas vezes, quando o produtor faz essa operação e no ano seguinte a produtividade é menor, ele arruma a desculpa que é o clima, o clima esse ano foi pior, tal, acho que foi por causa disso, ou a operação não ficou tão boa. A operação não ficou tão boa, não é uma desculpa, a gente sempre tem que fazer a operação da melhor maneira possível. Se não conseguir fazer na condição ótima, é melhor não fazer. É melhor não fazer. Tá certo? É uma informação que eu sempre passo para os clientes e para os consultores. Se não conseguir fazer na melhor condição, é melhor não fazer. Planejar para que consiga fazer numa condição adequada. Isso aqui está provado nos trabalhos. Observa esse trabalho aqui para soja, certo? Numa condição de umidade na capacidade de campo e aqui um pouco mais seco para soja. Observe, produtividade, resistência à penetração. É uma parábola, pessoal. Ó, é uma parábola. E para o milho, ó, isso fica mais claro ainda. E esse milho aqui é o quê? É um milho segunda safra, onde a condição hídrica é o quê? É mais restritiva. Aqui é uma soja safra, que, a depender, lógico, da região e da questão de clima, normalmente a safra tem muito mais água, certo? Então, assim, onde eu tenho mais água, às vezes não se expressa tão nítido.
essa relação, essa resposta. Agora, quando a água começa a faltar no sistema, aí a gente fica cada vez mais claro que não é uma condição de compactação mais baixa, nem é uma condição de compactação mais alta, é uma condição intermediária que a gente precisa ter. Certo? Aqui um exemplo para a soja e um exemplo para milho. Outro exemplo para a soja. Ó, eu tenho uma resistência de penetração menor, essa resistência de penetração menor ela foi conquistada escarificando essa área que estava em quase 2 megapascal, tá vendo? Essa área aqui era um sistema plantio direto há quase 20 anos. E aí foi feita uma escarificação. Aí a resistência de penetração diminuiu, né? Mas eu não tive um incremento de produtividade. Eu não tive esse incremento de produtividade. Então, isso pode acontecer, porque foi feito um diagnóstico errado. Essa área aqui não precisava passar para um método mecânico. A operação foi feita de forma inadequada. Não era para ter feito. E aí, logicamente, se eu aumento muito minha resistência à penetração e, consequentemente, meu nível de compactação, a minha produtividade começa a cair. Observe a parábola. Só observa a parábola. Não é nem muito baixo, nem muito alto. E isso está colocado desde a década de 90, que tem estudos provando isso, que as culturas têm um nível ótimo de compactação do solo. Certo? E aí, esse nível ele vai se deslocar para menos ou para mais, a depender da cultura, do solo, se eu tenho um clima mais seco ou mais úmido. Certo? Eu não vou entrar em tanto detalhe relacionado a isso, mas essa figura é só para mostrar para vocês que, realmente, o melhor é um nível de compactação intermediário. Tá certo? É a melhor situação. Aí, algumas vezes acontece isso aqui, ó. Um experimento que eu tenho a produtividade de soja em função do número de passadas de uma máquina, nesse caso aqui um trator, certo? Eu tenho de 1 a 21 passadas. E a produtividade da soja. Olha como é que ela diminuiu. Aí a gente fala, nossa Deus, mas aí é diferente dessa parábola, né? Agora foi decrescente desde o princípio. Lógico, essa condição de 1 aqui, pessoal, já é uma condição daqui, ó. Eu já estava no sistema plantio direto implantado e muito bem implantado. A única coisa que eu fiz foi o quê? Aumentar isso aqui, ó. Então, lógico que vai dar uma reta. Então, eu tenho que saber de que ponto eu estou partindo. Então, se eu já estou partindo do ótimo, lógico, qualquer compactação que há mais vai reduzir minha produtividade. Certo? Vai reduzir minha produtividade. Por isso que eu preciso diagnosticar, preciso avaliar para saber em que ponto eu estou. Certo? A gente vai mostrar uns exemplos mais práticos relacionados a isso. E aí, vamos entender o que é que acontece do ponto de vista físico, né? Que faz com que não é uma resistência à penetração muito baixa, que faz com que a planta ela expresse sua máxima produtividade. Aí tem esses dois gráficos que eu gosto bastante. Pessoal, o principal recurso para a agricultura é água. Água é o principal recurso para a agricultura. Lembre-se, a fertilidade, ela não vale de nada eu ter uma fertilidade boa no meu solo se eu não tiver água. Porque é aquela frase clássica, a planta ela não come, a planta bebe. Sem água, esquece. Não tem jeito. Então, eu preciso entender que dar a melhor condição física para a minha planta é disponibilizar água para ela. Então, eu tenho que disponibilizar a água para a minha planta. Certo? O que é que vai acontecer? A partir do momento que eu aumento o meu nível de compactação, eu vou começar a gerar outras restrições. Você está vendo que a água ela diminui, a disponibilidade? Ó, a disponibilidade da água diminui. Ela está vindo aqui, ó. Isso aqui é a água disponível. Daqui para cima, toda essa parte branca. A partir do momento que eu chego em determinado nível de compactação, eu começo a diminuir essa disponibilidade de água. Certo? Por quê? Porque eu começo a ter problema de aeração e eu começo a ter problema de alta resistência à penetração. Então, nível de compactação muito alto, eu tenho um problema para crescer raiz, porque a resistência à penetração é alta, e eu tenho um problema relacionado à aeração do solo. Isso faz com que eu diminua muito a minha água disponível para a minha planta. O que acontece, então, David, se eu tenho nível de compactação muito baixo? Se eu tenho um nível de compactação muito baixo, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter baixa movimentação de água no solo, que é o que a gente chama de condutividade hidráulica, e eu vou ter baixo contato solo-raiz, solo-semente.
A semeadora, ela tem um rolo compactador atrás. Por quê? Para chegar à terra na semente, para ela não ficar com bolsão de ar, porque ela precisa de contato com o solo. Então, se eu estou num nível de compactação muito baixo, o que vai acontecer? Eu tenho um baixo contato do solo com a semente e também do solo com a raiz, quando essa semente germina e eu já tenho uma plântula e, posteriormente, uma planta. Então, tudo, se você for pensar, tem relação com água, com resistência à penetração e com aeração. E outro fator muito importante que não está descrito aqui é que é a questão da temperatura. Então, de maneira geral, nós temos 4 fatores físicos que influenciam o crescimento das plantas, que é a resistência à penetração, que a gente avalia com o penetrômetro, é uma possibilidade, água, ar e temperatura. São os 4 fatores que afetam diretamente o crescimento das plantas. Então, se eu ficar cego avaliando só a resistência à penetração, eu acabo errando. Porque aí eu vou querer ter resistência à penetração cada vez menor, porém, resistência à penetração cada vez menor me torna um solo muito solto e que eu começo a ter problema de disponibilidade de água. Por isso que o ideal é o intermediário. Olha essa barrinha aqui, ela é muito maior do que essa e do que essa, porque aqui eu não tenho a aeração ainda prejudicada, a minha resistência à penetração está tranquila ainda, e ao mesmo tempo eu tenho alta disponibilidade de água, a máxima disponibilidade de água. É isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que fazer nas nossas áreas, para que ela chegue nessa condição física aqui. É isso que nós precisamos fazer. E essa figura aqui ao lado, ela exemplifica bem isso, pensando em alguns atributos de solo. Se eu tenho um solo mais solto, ele vai ter uma aeração maior, ele vai ter uma infiltração de água maior, de maneira geral, é isso que acontece. Agora, um solo mais solto, ele tem o quê? Resistência à penetração menor. E o solo mais compactado, resistência à penetração maior. Aí você fica, né? Eu vou para esse lado ou eu vou para o lado de cá? Tudo tem vantagens e desvantagens. A resistência à compactação e à erosão. Ou seja, se eu tenho um solo já compactado, ele é mais resistente a compactar. Certo? Ele é mais resistente a compactar. Agora, qual é a condição em que eu tenho maior disponibilidade de água e capacidade de conduzir essa água no meu solo? É numa condição intermediária. Água, ela não é o recurso fundamental. Então, é nessa condição que a gente tem que tentar manter esse solo, do ponto de vista físico. Além disso, pessoal, a água, se eu tenho um solo mais úmido, com mais água, ele afeta a minha resistência à penetração. Porque quanto mais água tiver, a minha planta vai sentir menos uma resistência à penetração maior. Certo? Então, olha o que acontece. Se eu mexer na parte de disponibilidade de água, eu consigo minimizar, por exemplo, uma resistência à penetração que esteja um pouco mais restritiva. Então, pensar em manejo físico do solo é pensar num nível de compactação em que eu tenha a minha maior disponibilidade de água, sem que a resistência à penetração e a aeração seja prejudicada. Tá certo? Então, isso é fundamental. Entendendo isso, a gente consegue manejar bem o solo do ponto de vista físico. Mas é fácil manejar para ele ficar nesse intermediário? Não é. Porque eu tenho tráfego intenso ali, às vezes em condição de umidade muito alta, causando compactação. Eu tenho o meu sistema cada vez mais intensivo. Nem sempre eu consigo colocar planta e diversidade de plantas ali para estar minimizando o problema. Mas eu tenho que saber que eu estou gerando um problema. E aí, o que a gente vai passar aqui são algumas soluções que a gente pode estar avaliando para estar implementando nas áreas para que a gente consiga ficar ao máximo nessa condição aqui, intermediária. E aí, o impacto na física do solo, ele também impacta a parte de fertilidade. Pense, pessoal, a água, ela é um fator físico. E ela interage com a fertilidade. É o que a gente chama de solução do solo. Então, olha que interessante. Aqui é um experimento em que eu tenho avaliação do teor de macro e micronutrientes em raízes de soja. Certo? Observe, eu estou em uma condição sem compactação, que seria um solo bastante solto, uma condição de compactação moderada e uma condição de compactação alta. Observe o comportamento em termos de teor de nutrientes
na raiz das plantas. Observe, praticamente todos os elementos, a condição de compactação moderada é a melhor para ter mais nutrientes na raiz. Não é a mais baixa. Não é a mais baixa. Certo? Exceto aqui, ó, para o cálcio. O que acontece? Isso aqui é uma estratégia, né, da própria planta. Então, se a minha condição está restritiva, ou seja, eu tenho uma alta compactação, e o cálcio ele é fundamental para o crescimento de raiz, então essa planta ela faz o possível para colocar cálcio para dentro. Então, é um nutriente que ela vai priorizar para colocar para dentro numa condição de estresse. Certo? Então, por isso que eu tenho esse comportamento com cálcio, que é diferente dos demais elementos. Ok? Outra questão para ilustrar a parte de fertilidade, da interação da compactação com a fertilidade. Avaliação aqui de raiz, observe quanto maior o grau de compactação, aqui é uma condição 0 passadas, 2 passadas de um trator, 4 passadas, 8 passadas. Então, você começa a observar que o sistema radicular ele começa a dar sinais que ele está tendo dificuldade de aprofundar. E aí, vamos avaliar a produtividade dessa soja, que foi plantada aqui, e aí fez o quê? Sem tráfego, que seria essa condição 0, 2 passadas, 8 passadas, mas colocando fósforo a lanço e no sul. Aí eu vou dar um destaque para a condição mais extrema, que é de 8. Olha o que acontece quando eu aplico fósforo a lanço numa condição de compactação. Eu perdi 12 sacas de soja, em comparação a simplesmente colocar o fósforo no sul de plantio. Justamente, pessoal, porque o fósforo ele tem uma mobilidade muito reduzida no solo. Ele chega, o contato, o transporte, né, esse contato íon-raiz ocorre por difusão. Então, se eu estou numa condição de solo compactado, eu diminuo muito essa difusividade do solo. Então, esse fósforo que foi aplicado à lança aqui, ó, ele não vai chegar da maneira que as raízes precisam. Além disso, o que vai acontecer pensando nesse aspecto? Essa compactação vai gerar uma condição em que eu vou ter minhas raízes mais superficiais, certo? Vai ter uma raiz mais superficiais. E mesmo assim, não teve a capacidade, essas raízes estão superficiais, de usar esse fósforo que foi aplicado à lança. Porque a mobilidade dele é extremamente baixa. Então, tomem cuidado. Assim, de maneira geral, a recomendação é não fazer fósforo a lança, apesar que algumas regiões fazem, por questão de logística, etc. Porém, tomem cuidado. Que outro fator que você vai observar para tomar essa decisão também é a questão de compactação. Ou seja, quanto mais compactado tiver a sua área, aí você tem que evitar ainda mais usar fósforo a lança. Porque você vai estar perdendo produtividade. Certo? Ok, então vamos partir para o diagnóstico, né? Já trouxemos aí essa parte das respostas, então vamos partir para o diagnóstico. E, pessoal, pensar em diagnóstico de compactação é olhar para esses gráficos aqui. Ó. Isso aqui é o fundamental. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eu quero saber se a minha gleba está nessa situação, nessa, ou nessa, num caso extremo. É isso que a gente quer fazer com o diagnóstico. Eu quero saber em qual situação ele está. É a situação ideal? Ok, se é a situação ideal, eu tenho minhas práticas de manejo para que ela se mantenha ideal. Se é numa situação de nível de compactação muito baixo, eu vou também ter minhas práticas de manejo para ela chegar no ótimo. E se ela também está num nível muito alto, eu também tenho práticas de manejo para trazer ela para a condição ótima. Então, por isso que a gente tem que fazer diagnóstico. Porque é ele que vai me direcionar de qual é o manejo que eu vou fazer para eu chegar, né, no melhor possível. Que nem sempre a gente consegue chegar exatamente no olho do mosquito. Mas eu quero estar aqui, ó, nessa situação. É aqui que eu quero estar. Tá certo? E aí eu trago esse gráfico, ele é um gráfico importante. E eu quero que vocês tomem cuidado com isso aqui, ó. Toda vez que eu apresento esse gráfico, a turma começa a falar, Deus, então a partir de 3,5 é que é o problema, né? Porque aqui eu tenho um gráfico que correlaciona resistência à penetração com ganho, ou seja, quanto eu ganhei, qual foi a minha lucratividade de fazer uma escarificação.
O que foi que esse trabalho fez, pessoal? Ele pegou uma área, montou tratamentos em que eu tinha resistência à penetração bem baixa, e nessa resistência à penetração foi fazendo escarificação. Então, eu tinha um lado a lado, né? Uma área com escarificado, o outro sem escarificado. E num sistema que eu tenho soja, safra, milho, segunda safra. Então, eu tenho minha soja, que é essa primeira barra, de todos é a primeira barra. Eu tenho milho safrinha, que é a segunda barra. E eu tenho o sistema como um todo, a lucratividade do sistema como um todo. O que esse gráfico me mostra? Ele me mostra, ó, que até a resistência à penetração aqui próximo de 3, vou arredondar para 3. Se eu fizer essa escarificação, eu não tenho ganho com essa operação. Fazer abaixo desse valor para essa condição aqui, ó, não me trouxe nenhum ganho, eu tive prejuízo, na verdade. Eu só comecei a ter ganho de produtividade e, consequentemente, de lucratividade, ou seja, que eu paguei a operação e ainda me sobrou dinheiro, a partir da resistência de penetração aqui acima de 3, quase 3,5. Então, pessoal, é a importância de eu diagnosticar. Porque fazer a operação, ela já é cara. E eu ainda posso não ter um ganho de produtividade e aí minha rentabilidade, ó, ser negativa. Aí que está a importância de fazer um bom diagnóstico e, logicamente, um bom monitoramento, né, ao longo do tempo dessa condição física. Perfeito? E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Um cliente nosso fez a solicitação, né, para a gente fazer uma avaliação na sua fazenda de resistência à penetração. Então, nós fizemos uma reunião em que apresentamos quais seriam as opções em termos de equipamento para a gente utilizar para fazer a resistência à penetração, certo? Porque nós temos vários, como eu comentei anteriormente, e aí é preciso escolher com relação a custo-benefício. E o penetrômetro que foi escolhido foi esse digital aqui, manual. Nós escolhemos esse equipamento. Por quê? Porque era difícil, era mais caro e mais difícil utilizar esse equipamento com o quadriciclo. Então, o equipamento desse aqui, o quadriciclo é 50 mil reais. O equipamento que vai acoplado nele é 30, 40 mil reais. Então, é um investimento alto. Quando é que a gente vai usar um equipamento desse? Quando eu vou prestar um serviço ou eu tenho uma propriedade muito grande e aí eu preciso agilizar meu processo e, logicamente, que eu consiga entrar na área com o equipamento. Porque não adianta nada eu ter esse equipamento e toda vez que eu consigo fazer, a minha cultura está implantada e eu não consigo entrar na área. Então, nós decidimos usar esse equipamento aqui, justamente por causa disso. Mas eu tenho outras opções, eu tenho penetrômetros de impacto, eu tenho a opção de tirar uma amostra e levar para o laboratório, porém essa aqui fica muito a nível de pesquisa, certo? Essa aqui fica muito a nível de pesquisa, essa condição. Por quê? Porque eu tenho que tirar uma amostra no campo, levar para o laboratório, porém a nível de pesquisa é perfeito, porque eu controlo a umidade. Então, um fator que mais influencia a resistência à penetração eu consigo controlar em laboratório, que é a umidade. Porém, a nível prático, a nível de campo, ainda é complicado usar essa metodologia. Aí eu vou dar alguns exemplos. É caro você coletar essa amostra, não é barato. A análise em si também não é barata. A gente não tem pessoal capacitado a nível de campo para estar coletando essa amostra, porque a gente tem que tentar levar para o laboratório a condição de campo, e isso não é fácil. Tem que ter gente treinada para fazer isso, certo? E, além disso, a gente não tem laboratório no Brasil suficiente para fazer esse tipo de análise. Quem é que faz hoje? Quem tem um laboratório de física do solo hoje montado? As instituições de pesquisa e as universidades, que normalmente utiliza esse laboratório de física já lotado para os trabalhos de pesquisa. E eu fiquei muitos anos dentro do laboratório de física do solo, eu sei que tem fila para você usar equipamento. Então, você imagina a situação. Então, hoje, ainda não é viável a nível de campo entrar nisso aqui. Ó. Ainda não é viável. Ok? Então, por isso que a gente trabalha muito com métodos de campo. Esse equipamento aqui ele é o mais barato que tem, assim, desse que eu estou mostrando, certo? Ele vai custar em torno de uns R$2.000, dependendo do frete para cada região. Só que é um equipamento totalmente manual. Você tem que pegar esse peso, levantar, soltar, anotar. Você tem que trabalhar com 2 pessoas. Esse equipamento é pesado. Esse conjunto aqui dá quase 10 quilos. Esse aqui não, é 3 quilos.
Então, e ele já armazena todas as informações num data logger, alguns desses já vêm com GPS, que foi o caso desses que nós utilizamos. Então, assim, pessoal, tem marcas no mercado aí, então, basicamente, é fazer uma busca e escolher o que mais se adequa à sua realidade, certo? Isso é importante. E aí, escolhemos o equipamento que nós vamos utilizar. Agora, o que a gente tem que fazer? Tentar controlar a influência da umidade na resistência à penetração, no resultado do penetrômetro. E aí eu quero trazer 2 gráficos para vocês aqui para a gente chegar num bem comum, certo? Primeira coisa, ó, em umidades muito baixas, eu tenho pouca distinção de um solo que está mais compactado em relação a um solo que está menos compactado. Então, pessoal, se você for fazer a avaliação de penetração com um solo encharcado, muito úmido, certo? Você pode tomar decisão e dizer que não está compactado, algo que, na verdade, pode estar. A única coisa que está acontecendo é que você está fazendo uma umidade tão alta que você não está vendo essa compactação. Por isso que a gente sempre recomenda fazer um pouco mais seco, inclusive, do que a própria capacidade de campo. É algo que os trabalhos têm mostrado e nós descobrimos isso também na minha tese de doutorado. Então, a gente tem tentado fazer um pouco mais seco, certo? Tentado fazer um pouco mais seco. Observe, se eu estou mais seco, olha a diferença que dá. Olha os pontos pretos distanciando dos pontos brancos. Pontos pretos, maior densidade, pontos brancos, menor densidade. Tá certo? Então, ó, toma cuidado com o solo muito úmido. Você pode fazer um diagnóstico totalmente equivocado. Bom demais. Então, Deus, o que seria um solo muito úmido? Um período de chuva muito intenso, em que você sabe que o solo ele saturou por completo. Você vai fazer uma avaliação no dia seguinte. É lógico que o secar do solo, né, o drenar desse solo depende da textura, mas normalmente um dia, e a depender da textura, 2 dias, normalmente você está nessa condição aqui. Ó. Se a chuva foi bem intensa e realmente foi suficiente para saturar o perfil do solo. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Monitoramos a parte de chuva e fomos fazer a avaliação entre 4 e 5 dias após ter cessado a chuva, certo? Para a situação que eu estou explicando para vocês. Outro detalhe que a gente precisa ter em mente é que, olha qual é a relação entre resistência à penetração e umidade do solo. Ela é uma exponencial decrescente, pessoal. Ela é uma exponencial decrescente. Então, eu também não posso fazer com o solo muito seco. Primeiro, que eu tenho um problema operacional de fazer com o solo muito seco, porque aí meu penetrômetro tem dificuldade de entrar. Segundo, que qualquer variação de umidade aqui, mesmo que seja pequena, já dá uma variação muito grande de resistência à penetração. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Vai dificultar muito o meu diagnóstico se eu faço numa condição muito seca. Certo? Então, tome cuidado com isso. Os extremos, eles não são bons. Então, se você quer diagnosticar compactação. Ok? Por isso que o título dessa palestra tem lá, é a hora de diagnosticar, certo? Porque você está saindo de uma safra, entrando numa safra, então você vai pegar um período aí que ainda tem uma umidade boa no solo, certo? E que você consegue entrar na área para fazer essa avaliação, que é esse período entre a safra e a safra. Ok? Beleza, então eu sei qual é o comportamento. Então eu poderia, inclusive, corrigir. Se eu faço nessa umidade e eu sei que a minha referência está aqui, eu posso tentar corrigir, porque eu sei qual é o comportamento. Isso é tão simples, pessoal? Não, não é tão simples. Eu vou tentar mostrar na prática o que a gente tem feito para tornar isso mais simples. Certo? Outro detalhe importante. Lembra aquele valor que eu falei lá, que normalmente a turma fica na cabeça, que é o valor de 2, sendo que a literatura, se você pegar o trabalho original, não é 2, é 2,5. O trabalho original de 66, de onde surgiu esse 2, na verdade ele fala lá 2,5. Só que aí convencionou-se usar 2. Acima de 2 megapascal, eu tenho uma restrição aí ao crescimento das plantas. Porém, esse é um valor geral, que é extrapolado para todas as culturas, porém, cada cultura ela tem uma sensibilidade diferente. E esse valor ele foi concebido com o solo na capacidade de campo.
o solo com umidade na capacidade de campo. Aí eu trago aqui um gráfico para vocês que exemplifica, assim, lógico, de maneira bem geral, qual é o comportamento da umidade do solo quando ele está na capacidade de campo em função da textura. Então, vocês podem observar que esse gráfico aqui é o teor de argila que está aumentando. Toda vez que eu tenho um aumento do teor de argila, e logicamente algo que não está colocado aqui, que é a matéria orgânica, que também influencia, eu vou ter um aumento da umidade que o meu solo vai estar na capacidade de campo. O que foi que nós fizemos? Nós pegamos um banco de dados de valores de capacidade de campo em função de textura, de matéria orgânica, e geramos uma equação em que, a partir dos dados de textura, ou seja, argila e areia foram os melhores. Apesar de eles serem dados complementares, quando eu usei os dois, o modelo ficou muito melhor do que usar só um. Associado com matéria orgânica, eu consigo estimar para qualquer gleba, qualquer solo, qual seria a capacidade de campo daquele solo. Então, agora, eu consigo ir lá no campo, fazer minha resistência à penetração, coletar a amostra, fazer umidade e comparar com o que seria realmente a capacidade de campo. Para eu saber se eu estou abaixo ou se eu estou acima da capacidade de campo. Então, é uma estratégia que facilita a nossa interpretação desses resultados. Certo? A gleba. Essa propriedade, inicialmente nós fizemos em 900 hectares, então aqui eu trouxe uma gleba, certo? Dentre essas outras que compõem os 900 hectares, e estabelecemos um ponto de resistência à penetração para cada 3 hectares. Foi estabelecido. Certo? Então, aqui está representado os limites da gleba e onde nós coletamos os pontos de resistência à penetração. E, ao mesmo tempo, nós coletamos pontos de umidade 0 a 20, 20 a 40. Apesar de termos feito a resistência à penetração até 60, nós não coletamos umidade 40 a 60. Porque, normalmente, já é sabido que quanto mais profundo, mais aumenta a umidade, e a gente tem uma certa dificuldade em estar manejando o solo que tem problema de compactação a 60, 70 centímetros de profundidade. Então, por questão operacional, nós só fizemos 0 a 20, 20 a 40, certo? E o primeiro resultado que nós chegamos, né? Eu tenho as avaliações na gleba, de maneira média, e o que é que eu sempre faço? Eu sempre pego uma referência. E a referência que eu usei aqui, ó, foi o rodado do pulverizador. Então, pessoal, olha a informação que eu tenho. Eu tenho a informação do perfil de resistência à penetração do solo, sei como é que ele está variando na vertical, certo? Aqui eu tenho 7,5 centímetros, 22,5. Por quê? Porque eu fiz a cada 15, eu fiz camadas a cada 15 centímetros. Então, aqui está representado o valor médio. E o que é que eu observei? Que na média, o que é que eu tenho? Eu tenho um valor um pouco maior que 2 na camada 0 a 15, certo? E também na camada 15 a 30, um pouquinho maior que 2. Só que observe, pessoal, a umidade nessa camada, ela é um pouco menor do que a umidade na capacidade de campo. Então, eu estou num limite aqui, se você quiser usar o 2 como uma referência, eu estou nesse limite do 2, para esse caso. Agora, quando eu pego um rodado, e vamos fazer um exercício mental de considerar que esse rodado fosse outra gleba. Eu tenho condições completamente diferentes aqui, ó. Condições completamente diferentes. Então, essa gleba aqui, considerando essa umidade e 33% sendo a capacidade de campo, ela possivelmente responde a um preparo mecânico bem feito, um preparo mecânico bem feito. Enquanto essa gleba aqui, ó, é muito difícil ela responder a um preparo mecânico. Bem difícil. Pode acontecer isso? Claro que pode. Pode sim acontecer. De eu fazer um preparo e o custo dessa operação ela ser compensada por uma produtividade maior e etc. Porém, pessoal, a gente tem outras técnicas para a gente estar utilizando aqui, como aumentar a diversidade de plantas, criar canais. Eu tenho um sistema plantio direto já estabelecido. Então, se eu não tenho uma probabilidade
acima de 50% aí de ter uma resposta, é melhor não fazer, é melhor pensar em outras práticas de manejo. Agora, esse caso aqui, ó, imaginando que isso aqui fosse uma gleba, aí sim, eu tenho, assim, mais de 80% de certeza que se eu fizer uma operação bem feita aqui, eu consigo, sim, ganhar em produtividade. Certo? Só para vocês terem uma ideia de como é que a gente está trabalhando nesse aspecto. Isso aqui, pessoal, está sendo feito em todas as glebas da fazenda. Aliado a isso, eu tenho o quê dessas glebas? Dados de produtividade, dados das culturas que estão entrando aqui, informação de fertilidade, porque para eu analisar a produtividade, eu tenho que ter informação de fertilidade também. Então, tudo é analisado em conjunto para eu tomar uma decisão, certo? E isso engloba o corpo técnico da fazenda, o dono, certo? Todo mundo pensando nas estratégias de manejo, certo? Ok. Então, vou dar um exemplo agora já pensando no manejo. A gente vai falar um pouco de manejo mais para frente, mas nessa situação aqui, já vamos pensar no manejo. E aí eu vou passar para a próxima, só para a gente ter também a distribuição horizontal. Então, eu tenho também, pessoal, tudo está já referenciado, eu tenho como é que está variando na horizontal. Então, eu consigo ver ó, se tem algum local que é mais crítico, e aí esse local mereceria uma atenção maior ou não. Então, o que a gente observa? Existem alguns pontos mais específicos, mas eles estão muito isolados desses pontos. Então, de maneira geral, o manejo aqui, ele é geral ainda para a gleba, certo? É difícil você separar aqui zonas para estar manejando do ponto de vista físico de maneira separada, tá certo? Então, essa informação também é importante, de como é que está variando na horizontal, essa resistência à penetração. E aí, vamos fazer esse raciocínio. Essa gleba verde, em verde, qual maneira a gente pode estar utilizando nessa gleba verde? Eu tenho uma resistência à penetração mais ou menos similar até 30 centímetros. Certo? Uma resistência à penetração aqui próximo de 2. Então, essa fazenda já faz. Tentar aprofundar um pouco mais a botinha nessas áreas. É uma estratégia, porque os trabalhos têm mostrado que a botinha é um descompactador também de solo. Certo? Reduz a resistência à penetração e melhora a produtividade, principalmente se eu estou num nível de compactação maior. Intensificar o uso de planta de cobertura. Então, se é um ano que eu atrasei a janela de safrinha, por que não colocar uma planta que agregue mais esse solo, que tenha um sistema radicular agressivo para criar mais canais? Então, essas práticas de manejo que a gente vai fazer nessa área. Intensificar a questão de uso de planta aqui. E, já que a botinha ela virou uma ferramenta que muitos agricultores usam, por que não utilizar? Né, para a gente estar mantendo essa resistência à penetração controlada. Agora, imagine que isso aqui fosse uma gleba, outra gleba. O que a gente teria que fazer? Primeiro, pessoal, aqui, como eu já comentei, um método mecânico traria benefícios financeiros. Então, a gente teria que usar um método mecânico aqui. Vamos imaginar um método mecânico. Esse método mecânico, pessoal, ele teria que ultrapassar os 30 centímetros. Então, ele teria que vir aqui a uns 35 centímetros de profundidade para ter uma boa efetividade. 35 centímetros é o limite entre um escarificador e um subsolador. Basicamente, a diferença entre esses dois equipamentos é a profundidade efetiva que eles atingem. E aí você pode dizer, Deus, mas eles são diferentes. Você olha, você sabe que é um escarificador, você olha, você sabe o que é um subsolador. Lógico que você sabe. Porque como eles têm profundidade de trabalho diferente, a distância entre hastes são diferentes, às vezes a ponteira é diferente, certo? Então, por isso que tem essas diferenças. Mas o que define o subsolador é ele ter profundidade efetiva maior que 35, 40 centímetros. Aí, alguma literatura fala de 40, outras falam de 35. Mas isso é só convenção da academia, certo? Então, pensa acima de 35. Então, você teria que usar um subsolador aqui. E eu aconselharia a fazenda a usar um subsolador de ponteira convencional. Evitar usar subsolador de ponteira alada. Que eu vou mostrar umas fotos mais para frente que essas diferenças. Certo? E aí eu vou explicar por que eu recomendaria usar um subsolador de ponteira convencional. Associado a usar esse equipamento, eu tenho que colocar plantas que vão reagregar esse solo novamente. Por quê, pessoal? Se eu, nessa gleba aqui, que está com esse nível de compactação mais alto,
Lembra, eu estou considerando que o meu rodado é uma gleba, apenas do ponto de vista de exemplo. Eu estou nesse nível de compactação, quer dizer que o meu manejo está deficiente. Então, eu vou fazer uma operação de preparo e não vou mudar meu manejo, o que vai acontecer? Eu vou entrar num ciclo vicioso de precisar fazer operação mecânica. E aí vai chegar um momento que eu vou pulverizar tanto meu solo, desagregar tanto ele, tanto fazer a operação mecânica, que eu vou começar a reduzir produtividade e aí já era. Então, sempre que eu utilizar um método mecânico, eu tenho que colocar planta. E, se puder, mix de plantas de cobertura, com sistemas radiculares diferentes, que vão reagregar esse solo, certo? E fazer com que a efetividade e a durabilidade dessa operação ela se estenda. Porque os trabalhos têm mostrado que a durabilidade dessa operação, quando você não melhora a parte de colocar planta, ela é reduzida. Alguns casos, 24 meses, ou seja, 2 anos. Certo? Então, a gente tem que usar, sempre que associado com o método mecânico, o método biológico. Certo? Só para dar um exemplo para vocês aqui. Se isso aqui fossem 2 glebas e eu estivesse conversando com o produtor, com o consultor sobre a tomada de decisão. Outro aspecto importante, o planejamento. Eu preciso planejar a operação, pessoal. Preciso planejar essa operação. Então, não adianta, principalmente eu já vi vários exemplos, né? Eu estou vindo de uma área de milho e que gera muita palhada, e aí eu quero fazer a operação de subsolagem pós esse milho. Embucha muito, você tem dificuldade de fazer essa operação bem feita. Então, você tem que planejar no ano anterior. Por isso que a gente está conversando disso agora. Fazer esse diagnóstico agora, para a partir da informação planejar para a próxima safra. Eu vou conseguir fazer antes do plantio da safra? Quando já tiver alguma umidade, eu vou lá e consigo fazer? Beleza, perfeito. Não, eu só consigo fazer entre a safra e a safrinha. Então, coloque uma planta lá, que não vai dificultar a sua operação depois. Por exemplo, a soja. Você coloca a soja, ela tem a palhada dela é muito tranquila, que você está trabalhando com a subsolagem pós essa soja. Certo? Mas aí o planejamento vem o quê? Da cultura que vai vir antes da operação e da cultura que vai vir depois da operação. Certo? Então, tudo isso tem que ter planejamento. Então, tem que fazer com antecedência. A gente precisa fazer com antecedência. Planejar. Ok? Então, outros fatores, né, que vão me ajudar. Porque a resistência à penetração, às vezes, ela deixa a gente um pouco cego. Porque se eu não controlar bem a umidade, eu posso tomar uma decisão errada. Se meu sistema ele tem muita entrada de matéria orgânica de raiz, às vezes eu tenho uma resistência à penetração maior nessa área, mas tem tantos canais ali que a minha cultura ela não sofre com essa resistência à penetração maior. Então, por isso que eu tenho que usar também de outras ferramentas. Por exemplo, vamos fazer uma análise de produtividade dessas glebas? Para eu ver se está tendo redução de produtividade ao longo do tempo, se a minha gleba tem uma fertilidade boa, mas não está entregando o que deveria. Isso são sinais. São sinais. Outra questão, eu estou tendo problema de erosão na minha área. Erosão é um sinal também que eu estou com algum problema físico ali. Porque a erosão, pessoal, nada mais é do que a água ela não consegue infiltrar no solo, ou ela tem dificuldade de estar infiltrando, e ela começa a escorrer superficialmente. Então, se ela tem dificuldade de infiltração, é porque tem baixa porosidade aqui. Então, eu posso estar tendo um problema de compactação que está tendo como consequência a erosão. Então, áreas com erosão, é preciso ficar atentos. Certo? Só tomem cuidado com uma coisa. Se a área ela foi recém-aberta, então ela tem baixa cobertura, o solo está todo pulverizado, lógico que acaba tendo erosão nessa área. Então, essa erosão não é decorrente de compactação, é decorrente, inclusive, do contrário, né? De ter um solo muito solto, com baixa cobertura, e aí eu tenho problema de erosão. Então, eu preciso ficar atento a esses sinais. Outro sinal importante que eu sempre comento com a turma, planta daninha. Existem algumas plantas daninhas que é engraçado. Tem gente que fala, por exemplo, pé de galinha gosta de solo compactado, porque ele desenvolve bem no rastro do pulverizador, por exemplo. Pessoal, não é que ele goste, é que ele se adaptou a uma condição em que a competição é menor. Quantas plantas consegue desenvolver no rastro do pulverizador? Poucas. Então, ele tem baixa competição nesse lugar. Então, ele se adaptou a esse ambiente.
Se você colocar ele num ambiente não compactado e não tiver competição, ele vai desenvolver muito bem, inclusive até melhor. Mas é uma forma de você ficar atento. Se a sua área tem muito pé de galinha, muita guanchuma, aqui um exemplo, essa aqui é uma foto minha. No rastro pulverizador, olha os sinais claros de compactação. Agregados bem, com muita quina, tá vendo? Agregados com muita quina, saindo lascas do solo. E o danado do pé de galinha desenvolvendo bem. Qual é uma estratégia que ele usa? Raízes muito finas. Ele tem raízes extremamente finas que conseguem ocupar poros muito pequenos. É uma estratégia dessa planta. Capim carrapicho, grama seda, são plantas que são indicadoras. Ah, Deus, mas toda a gleba que tiver essas plantas daninhas está compactada? Não, pessoal. Não necessariamente. É um indicador. Tem que avaliar os demais para, a partir daí, a gente tomar a decisão. Certo? Então, observar também questão de planta daninha. Algumas são indicadores. Outra coisa, você pode fazer análise visual da estrutura do solo. É o que eu sempre falo. No meu carro, eu tenho um pano de batido para fazer monitoramento de praga nas áreas. E eu tenho, que não pode faltar, às vezes tem outras coisas, e eu tenho uma parreta. Para justamente eu estar observando o sistema radicular. E, pessoal, esquece de ficar olhando o sistema radicular para avaliar a compactação, principalmente, pegando a planta e arrancando. Porque o sistema radicular vai embora. Pega uma parreta, retire a planta, retire solo e observe. Existem sinais do que é uma boa estrutura. E todas essas fotos aqui, ó, são sinais de uma boa estrutura. Ou seja, agregados mais arredondados, ó, sistema radicular desenvolvendo até dentro do agregado, ó, passando dentro dele. Atividade biológica, ó, minhoca. Tudo isso são sinais de boa estrutura do solo. E existem sinais de má estrutura. Olha esse exemplo aqui. Solo muito pulverizado, não é uma boa estrutura. Ó, a camada superficial muito pulverizada e logo abaixo torrões muito grandes, com muita quina. A raiz, ela não atravessa o agregado, ela simplesmente desenvolve numa falha entre um agregado grande e outro. Então, esse é um problema também. Então, visualmente, a gente também tem alguns indicativos, se eu estou ou não com problema de compactação. Fertilidade do solo, pessoal. Esse aqui é o básico e o primeiro para a gente manejar o solo do ponto de vista físico. Pô, mas você está falando de física e está agora falando de fertilidade? Construção de perfil de solo perpassa para melhorar o solo do ponto de vista da fertilidade e do ponto de vista físico. E se eu melhoro o solo do ponto de vista de fertilidade, eu faço com que a raiz ela se aprofunde no perfil. A raiz se aprofundando no perfil é resultado radicular sendo liberado aqui. Essa raiz morrendo e deixando um boro gigante aqui que vai ser utilizado pela cultura subsequente. Então, ó, raiz no meu sistema, e eu só consigo fazer isso se eu também tiver uma boa fertilidade, ela, consequentemente, vai melhorar o meu solo do ponto de vista físico. Então, ó, construção de perfil não é só pensar em fertilidade, é pensar na física. E a partir do momento que eu melhoro a fertilidade, consequentemente, eu estou melhorando a parte física também. Certo? Ficar atento a isso. Outra coisa, eu preciso colocar diversidade de planta no meu sistema. Eu tenho que ter diversidade de plantas. Então, ó que trabalho interessante. Eu tenho aqui, ó, em 2014, a implantação de um sistema que eu tenho plantas de cobertura. Em 2014, foi feita a avaliação de resistência à penetração, ou seja, foi o início. Então, eu tenho aqui valores ainda altos para aquela condição. Ele considera lá que o 2 é restritivo, certo? Para a condição dele, desse estudo. A partir do primeiro ciclo, ó, eu não vi diferença. Tá vendo? Eu tive um ciclo de plano de cobertura e não me gerou uma diferença comparado ao início. Agora, quando eu pego aqui, ó, 2, 3 ciclos, pessoal, eu já começo a sentir diferença. Então, ó, cuidado com querer que o uso de plano de cobertura e com o aumento de diversidade, ele venha com resultado logo rápido, de curto prazo. Que normalmente esse resultado é de médio e longo prazo. Certo? Então, muita gente desiste no primeiro, porque não consegue enxergar um resultado de imediato. Mas, realmente, esse resultado é mais lento. E aí, essa fotografia aqui, essa tomografia, ela mostra algo interessante demais.
Ó, a cultura anterior foi a canola, ela deixou a raiz senesceu, ficou um poro aqui. Olha a cultura da soja que veio depois utilizando esse poro. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, ó, o canal deixado pela raiz da canola, veio a cultura da soja e usou esse canal. Então, pessoal, quanto mais planta e quanto mais raiz eu colocar no meu sistema, mais canais vão sendo feitos, e mesmo que aqui eu tenha uma resistência à penetração mais alta, a minha cultura ela não é boba. Ela vai tentar usar esse canal aqui, ó, em que eu tenho matéria orgânica dos lados, que estimula o crescimento da raiz, e que eu tenho uma resistência à penetração muito menor do que aqui na matriz do solo. Então, diversidade de plantas. E essa diversidade está muito linkada em termos físicos ao efeito da raiz. Então, eu tenho que colocar diversidade de raiz no meu sistema. E aí eu trago essa figura que ela é bem interessante, né? As plantas elas têm sistemas radiculares diferentes, inclusive dentro das próprias braquiárias, a depender da cultivar, da variedade, eu tenho sistemas radiculares totalmente diferentes. Ou seja, essas três plantas aqui são gramíneas. Olha o sistema radicular do milho, de uma rosiziense e de uma brisanta. Elas são diferentes. Certo? Então, eu tenho que tentar priorizar a densidade de raiz do meu sistema. E plantas que tenham também capacidade de estar melhorando o solo, mesmo se ele tiver uma condição de compactação um pouco maior. E eu gosto muito desse trabalho, que apesar dele ser de um ano só, e a gente tem que tomar cuidado com a interpretação de dados somente de um ano, ele traz um indicativo interessante. O que foi feito com esse trabalho? Olha que legal. Ele plantou, antes do cultivo da soja, vinha uma área de pousio, eles têm um tratamento que é pousio, e eles fizeram tratamentos com duas braquiárias, né? Uma rosiziense e uma brisanta, em que eu tenho somente a deposição da palha da rosiziense e da brisanta sobre as parcelas que vão receber a soja depois. Em outras parcelas, eles cultivaram a rosiziense e cultivaram as brisantas, e depois dessecaram e deixaram a palha e a raiz, logicamente, na área. Somente a raiz, desculpa, tiraram a palha dessas aqui. Aqui ficou só a raiz, aqui só a palha. E aqui eles deixaram a palha e a raiz. Olha o efeito para a produtividade da soja que foi plantada em cima. E preste atenção, pessoal. Olha o efeito que tem a raiz. Somente deixar a raiz, mesmo sem a palha. Porque se você observar, ó, colocar a palha em cima de uma parcela, ela só tem um efeito. Para aquela cultura que vem em sequência, às vezes ela não tem tanto efeito. Que é o que está mostrando aqui, ó, os bezinhos, ou seja, essas médias aqui, elas não são diferentes. Agora, tirar a palha e deixar a raiz, olha o que ocasionou. Já é uma diferença muito significativa em relação ao controle e em relação ao local que deixou só a palha. Só jogou a palha ali em cima. Então, pessoal, tomem cuidado com a raiz, prestem mais atenção em colocar raiz no sistema, certo? Que do ponto de vista físico e biológico é fantástico. E aí, logicamente, do ponto de vista de fertilidade também. Raiz. Raiz é que gera resultado, que melhora a atividade biológica e que melhora o solo do ponto de vista físico, químico e biológico. Ok? E aí a gente precisa saber quais são as plantas, né, que são boas em desenvolver em solos mais compactados. Então, esse trabalho aqui exemplifica, né? Então, a gente vem de um nível de compactação menor, que é o preto, aí tem o intermediário e tem o alto de compactação, em termos de nível. Então, a gente observa aqui a produção de massa seca de parte aérea de aveia, guandu, milheto, mucuna, sorgo, tremoço. Então, a gente tem que buscar, na nossa região, plantas que são adaptadas para a gente estar utilizando, que encaixem no nosso sistema, e, ao mesmo tempo, buscar como é a produção de massa seca de parte aérea dela. Num solo mais compactado, ela desenvolve bem? E como é a produção de raiz, que é esse segundo gráfico aqui? Observe nesse exemplo, o milheto, que a gente usa muito aqui na nossa região. Grande produção de parte aérea e de raiz também. Aí nós temos o sorgo, também produzindo bastante parte aérea e muita raiz. Só que ele é um pouco mais sensível, tá vendo? A grau de compactação maior. Em comparação ao milheto, não, ele é menos sensível. Certo? Você pega o tremoço, não tem sensibilidade, pessoal. O solo pode estar mais compactado, porque ele desenvolve bem. Tanto parte aérea quanto raiz não foi afetado. Só que a produção dele é um pouco menor. Então, a gente tem que avaliar as plantas do ponto de vista de produção de matéria seca, de parte aérea e de raiz, e se ela é mais sensível ou não à compactação. Então, esses são detalhes importantes que a gente precisa estar atento.
Cobertura do solo. A gente tem que ficar atento também com a parte de cobertura do solo, pessoal. Principalmente do ponto de vista de minimizar o efeito do tráfego de máquina sobre o solo. Observe, ó, esse solo aqui tem baixa cobertura. O trator passou, o rodado dele está a marca aqui. Ó. Isso quer dizer que houve uma compressão, esse solo, até de olhar, a gente sabe que ele está numa umidade alta, então eu tenho o quê? Um aumento de densidade onde esse solo, onde esse trator passou, consequentemente eu aumentei meu grau de compactação aqui. Agora, se eu estou numa condição que eu tenho bastante, aqui no caso, matéria verde, né, de uma planta de cobertura, ou numa situação dessa que eu criei bastante palhada, o que é que vai acontecer? Eu reduzo a transmissão de pressão do pneu para o solo, porque eu tenho uma camada de material vegetal aqui, ó, que reduz essa transmissão de pressão, consequentemente eu reduzo o meu problema de compactação. Então, ó, palha no sistema é também importantíssimo para a gente diminuir os problemas de compactação nas áreas, certo? É um método mais preventivo, certo? Além disso, eu vou estar adicionando matéria orgânica melhora a estrutura do solo, então eu também tenho um efeito em cascata quando eu coloco também palhada. Então, é importante ter raiz e é importante também ter palha no sistema. Se eu partir para o método mecânico, eu já dei alguns spoilers para vocês, né? Se eu partir para o método mecânico, sempre que eu usar o método mecânico, o diagnóstico me indicar que eu preciso usar o método mecânico, eu tenho que associar ao método biológico. Eu tenho que colocar a planta ali que vai reagregar esse solo, certo? Quais são as opções que eu tenho? Então, eu posso usar um escarificador, que aí, se o meu problema estiver aí em torno de 20, 25 centímetros, eu posso usar um escarificador para fazer essa operação, regulando ele para passar da camada, certo? Da camada compactada. Agora, meu problema está a 0 a 15. Será que usar a botinha já não é suficiente? Se eu regular ela bem, para ela aprofundar até mais ou menos 17, 18 centímetros, já resolveria também meu problema. Agora, se eu estou num problema de compactação mais abaixo, né, abaixo de 30 centímetros, eu já tenho dificuldade de usar esse escarificador, por causa da profundidade efetiva. Então, eu já tenho que partir para um subsolador, certo? Depois que eu faço a operação na umidade correta, que eu não gere praticamente torrão nenhum na superfície, esse é um indicador de que eu realmente fiz uma boa operação, eu tenho que escolher, dentro do meu sistema de manejo, qual é a planta que vai entrar ali para reagregar esse solo, reestruturar, colocar raiz em profundidade, para que eu tenha longevidade do efeito dessa operação, certo? Que eu tenha longevidade do efeito dessa operação. E aí, só para mostrar para vocês o que é um subsolador que tem ponteira alada, ó esse aqui. Isso aqui é uma ponteira alada. Isso parece uma asa, né? Em comparação, essa aqui é uma ponteira em cunha ou convencional. De maneira geral, pessoal, esse tipo de ponteira, ele causa um distúrbio do solo, principalmente em profundidade, que chega a ser 2,5 vezes a 3,5 vezes maior em profundidade do que a convencional. Os trabalhos têm mostrado isso. Porém, por que eu normalmente aconselho usar a convencional? Porque, como eu mexo muito em profundidade, o solo ele reestrutura, ele recompacta muito mais rápido quando eu mexo mais nele. Então, a persistência do efeito da subsolagem, ela é maior quando eu uso uma ponteira convencional do que quando eu uso uma ponteira alada. Então, por isso que a recomendação, de maneira geral, é usar esse tipo de ponteira, a convencional. Certo? Então, dê preferência a essa ponteira. Deus, quando é que eu vou usar, por exemplo, essa ponteira? Quando o meu problema em profundidade, ele é mais do tipo do solo em si. O solo ele tem um teor de argila muito alto em profundidade, então gera um adensamento que é diferente de compactação. Então, isso pode acontecer com plintossolos, com argissolos, com alguns cambissolos, em que eu preciso realmente estrondar mais esse solo em profundidade, certo? Porque o problema é mais sério. Então, usar esse equipamento, ele tem uma eficiência maior do que esse. Tá bem? E aí, pessoal, é o que eu estava falando no início. Fez um bom diagnóstico e vai lá e a operação fica desse jeito, aí não tem como, né? Olha a quantidade de torrão. Olha como veio muito solo para a superfície. Em comparação, aqui é o mesmo equipamento que foi usado nessa área aqui, pessoal. Mesmo equipamento. Olha a diferença de qualidade de preparo do solo. Olha a diferença de qualidade.
Então, ó, a gente tem que ficar atento. É isso que a gente quer. Apenas um risco, desde que a umidade também não seja muito alta, para realmente ser igual passar faca e manteiga. Não, não é isso que a gente quer. Mas a gente não quer formação de torrões na superfície. Esse torrão tem que ser o mínimo possível. Então, essa aqui, ó, seria um padrão muito bom de uma subsolagem bem feita, com umidade bem feita, com equipamento ali que foi feito em cima de uma palha de trigo, em que eu tenho um disco de corte, a haste do equipamento e um rolo estorroador atrás do equipamento. E eu vejo muita gente tirar esse rolo. Então, não é indicado. Ok? E aí, eu escuto muito isso, né, para a gente chegar aqui já nos finalmente. Eu não faço diagnóstico, então eu vou fazer aqui que a cada 2 anos, sei lá, ou a cada 3 anos, eu vou fazer uma subsolagem nas minhas áreas. Então, é isso que eu vou fazer. Aí, o que foi que a gente fez? A gente fez um experimento com isso. Ó, eu tenho uma área que é de plantio direto aqui, ó, que não sofreu, ela foi mantida, já tinha 20 anos de plantio direto, tá lá. Aí eu fiz tratamento de escarificação, subsolagem com aquele subsolador de ponteira alada, um subsolador também de ponteira alada, só colocando um calcário, e um subsolador de ponteira convencional, certo? O que a gente observa? Que fazer o preparo nessa área trouxe aumento de produtividade da soja que foi implantada na sequência. Perfeito. E uma produtividade considerável. Certo? Isso aqui paga os custos e sobra muito dinheiro ainda. Então, valeu a operação. Aí, beleza. Então, vamos para... Esse aqui, safra 15-16. Então, vamos para a safra 18-19, em que eu já tinha 2 tratamentos que sofreram subsolagem 2 vezes. Esse aqui 2 vezes e esse aqui 3 vezes. Certo? Esse aqui sofreu subsolagem no ano anterior e esse aqui exatamente antes da safra. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu tenho uma produtividade ainda menor do que a área que não sofreu subsolagem nenhuma. Por que isso está acontecendo? Pela frequência do preparo. Então, tomem cuidado. Frequência de preparo é fria. Então, faça diagnóstico para saber se realmente precisa ou não. E observe, a gleba que produziu mais soja no primeiro ano, também é a gleba que está produzindo mais soja nesse terceiro ano aqui. Teve operação, mas apenas uma cá no início. Outro detalhe que eu quero conversar com vocês e deixar claro. Ali, métodos mecânicos com também melhoria da fertilidade. Olha esse tratamento em que eu adicionei calcário junto. Eu posso ter tratamento que eu adiciono calcário e gesso. Então, eu estou fazendo um combo de benefícios para a minha área. Então, ó, método mecânico. Aí, se eu puder usar a melhoria da fertilidade, fazendo uma calagem, caso seja necessário, usando a gessagem, caso seja necessário, e associando com plantas de cobertura pós a operação, pessoal, é o combo perfeito, pensando em manejo físico do solo. Certo? Pensando em manejo físico. Então, fiquem atentos a isso. E, assim, para finalizar, né, e dar tempo de a gente discutir, conversar sobre as perguntas, compactação, pessoal, está aí e tem tirado muita produtividade. Tem uma simulação que foi feita num artigo recente, em que, quando a cultura da soja ela passa por mais de 2 semanas sem chuva, e isso ocorre com frequência, se eu estou num solo compactado, eu posso perder 78 a 80% de produtividade devido à compactação. Agora, se eu tenho chuvas bem distribuídas, ou seja, frequência de precipitação em menos de 2 semanas, isso cai para 39%, 35% de perda. Então, ó, tomem cuidado para não se iludir com anos bons de distribuição de chuva. Tomem cuidado. Porque, normalmente, o aspecto físico, principalmente de compactação, não se expressa tanto em anos que eu tenho boa precipitação. O problema normalmente ocorre e aparece em anos que eu tenho baixa precipitação. E tem sido cada vez mais frequente. Né? A nossa região está passando por um período de laninha, né? Então tem chovido muito nos últimos anos aqui, na safra. Só que a turma pode pensar, Deus, então se eu tenho bastante água, eu não vou ter problema. Mas lembre-se, compactação reduz porosidade.
Se meu solo fica muito tempo cheio de água, a minha raiz não tem ar. Então, muita chuva também vai trazer problemas em áreas compactadas, porque vai faltar oxigênio para a raiz. Então, fiquem espertos com isso. Fazer diagnóstico. Então, tem que fazer diagnóstico, e hoje uma ferramenta fantástica é a resistência à penetração. E se você puder associar com outros indicadores, bom demais, mas tome cuidado somente com o efeito da umidade. Então, se puder, use área de referência, tente, sempre que for fazer, meça a umidade. Então, você pode usar sensor de umidade, você pode coletar, levar para o laboratório e fazer a análise de umidade, porque, basicamente, você precisa de uma estufa e uma balança para fazer isso, então é mais fácil conseguir determinar a umidade, certo? A partir disso, você vai ter informação para tomar a decisão. Vai ser o método mecânico, e ele sempre vai estar associado com o biológico, ou vai vir diretamente para o método biológico, melhorando o meu sistema, trazendo mais diversidade, trazendo mais raiz, certo? Então, tudo isso vai depender do diagnóstico. De uma certeza que a gente tem, melhor aumentar a planta e plantas que têm sistema radicular agressivo é o caminho independente do diagnóstico. Então, se você não fez o diagnóstico, uma certeza você tem, é que você tem que aumentar a diversidade nas suas áreas o máximo possível. Essa é uma certeza que independe do diagnóstico. Tá bem? Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu fico à disposição aí para os questionamentos, trazer também experiências, porque a gente está aprendendo sempre, né? Eu tenho aí, desde 2006 que eu trabalho com física do solo, manejo de solo. A gente já viu muita coisa, mas ainda tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender. Nos nossos cursos do REAGRO, a gente está sempre trazendo essas novidades, esses métodos. Agora mesmo em março, a gente vai fazer um treinamento para toda a nossa equipe de estagiários sobre esse tema, para a gente ter mais gente treinada no campo para estar auxiliando o produtor, para estar auxiliando o consultor. E aí a gente aproveita e faz isso dentro da nossa equipe e também nos nossos cursos, né? Então, você vai pegar o GPG, a pós em grãos, o curso de fertilidade do solo, que está inserido essa parte de compactação agora muito mais forte, justamente para a gente ter cada vez mais gente capacitada para estar auxiliando o produtor no dia a dia. Tá bom? Então, é isso. Eu fico à disposição. Bom demais, Davidson. Muito obrigado. Muito rico, prático, né? Praticamente sem texto, né? Só com pesquisa e fotos aí de fazenda. Bom demais. Eu só pediria, Davidson, por gentileza, você pausar a sua apresentação, que aí nós vamos começar com as perguntas, né? Que é a parte aí final do nosso momento. A sua câmera ela estava travada, algumas pessoas comentaram no chat. Eu acho que você tentar desligar e voltar ela, é capaz dela voltar aí. Mas, enquanto isso, inclusive, se você quiser selecionar as primeiras perguntas aí da caixa QIA, tá ok? E aí, pessoal, de maneira muito rápida e objetiva, eu queria trazer algumas excelentes oportunidades. Eu acredito que uma boa parte dos que estão aqui na sala atuam com produção de grãos. A RAG vem trazendo duas excelentes oportunidades, realmente. Mas antes eu queria apresentar para vocês uma nova definição do que é o REAGRO, né? A gente até então era definido por um grupo de empresas, mas agora trazendo a essência aí como uma referência em educação por agronegócio, com a ideia de transformar vidas através de várias soluções, né? Seja ela o ensino, a consultoria, o nosso laboratório, o 3R Lab, mas sempre pautado aí nesses 4 pilares, né? Valorização da ciência, isso está no nosso DNA, né? E ficou muito claro hoje na fala do Davidson, apesar do pé na fazenda, mas muito embasamento científico. Um compromisso com a aplicabilidade, isso, obviamente, é que garante que os nossos cursos tenham o perfil aí de mão na massa, né? Sempre com a cultura de dados para tomada de decisão, sempre a métrica, né? Sempre o indicador pautando as nossas decisões nos nossos clientes, preservando, obviamente, o resultado de cada um deles, né? Então, realmente, o resultado do cliente é o nosso grande norteador e nós usamos aí esses pilares para isso. Então, pessoal, eu queria convidá-los
além desse webinar, que estará disponível em aproximadamente 15 dias no nosso YouTube, que vocês conheçam os outros materiais que estão lá disponíveis. Estamos nos tornando o maior portal de conhecimento aí do agronegócio brasileiro, conteúdo de altíssimo nível como o de hoje, gratuito, não só para grãos, mas também na pecuária, leite, corte e café, ok? E aqui, pessoal, 2 recados, acho que grandes oportunidades realmente para quem está presente aí como contrapartida à presença de vocês. Uma é uma condição totalmente especial para quem foi encaminhar amostras, principalmente de solo, né? Acho que é o grande foco do público aqui hoje. 3R Lab aí se consolidando como um dos principais laboratórios do país, com todas as certificações aí de qualidade, entregando acurácia, agilidade na entrega, que é um desafio, e apoiando os técnicos ou produtores a tomar decisão a partir dos laudos, né? Então, o 3R não é só um laboratório de análise, ele é sim um apoio para gerar resultados a partir dessas análises nos nossos clientes, aí, sejam eles consultores ou fazendas, ok? Quem ainda não é cliente 3R e mandar pela primeira vez a amostra vai ganhar 50% de desconto, uma baita oportunidade. E quem já é cliente também adquire uma condição especial para 1 ano de envio de amostra. Os contatos aí da Luana, tanto na base do vídeo, quanto no link que vai aparecer aí no chat de vocês. Então, quem ainda não é cliente, 50% na primeira análise, e quem já é, uma condição especial durante 1 ano aí de envio de amostras, não só de solos, mas também de alimentos. E aqui o último recado, também não só para os técnicos, tem vários aqui presentes, pessoal do sul de Minas, do sul do país, do Mato Grosso, oportunidades para quem está dentro da fazenda tomando decisão, seja você produtor ou gerente. Nós temos aí o curso de gestão na produção de grãos, curso já consolidado com muitas turmas, tanto online quanto presencial. Presencial, nós temos hoje lançados no Brasil as oportunidades de Sinop, Goiânia e Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, e a partir de março teremos Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e Varginha, no sul de Minas, são os próximos polos aí para receberem as turmas presenciais. E para os técnicos, consultores, principalmente agrônomos que atuam com produção de grãos, nós estamos lançando em março também a pós-graduação em produção de grãos, curso premiado, como um dos principais cursos EAD do agronegócio, mas agora no formato híbrido, com encontros presenciais em 4 cidades: Cascavel, Goiânia, Cuiabá e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então, estão aí as oportunidades, também todos os produtos com uma condição especial de 15% de desconto, uma condição que a gente não dá nas negociações convencionais, é realmente para os participantes do webinar. Para quem quiser mais informações, aí agora é o Arthur, que está de plantão aí para atender a todos. Então, cursos para produtores e gerentes e cursos para consultores disponíveis com uma condição especial. Tá ok, pessoal? Eram esses os recados. Queria agora, não sei se o Davis deu uma olhada aí nas perguntas, Davis, apareceu para mim aqui só as últimas, mas se você quiser aí já responder as que você julga aí mais oportunas aí para o tema, fique à vontade. Ô, Davidson, enquanto você vai selecionando as perguntas, vou colocar aqui na tela uma enquete, não muda nada, tá? Pode continuar falando, todo mundo está te vendo e te ouvindo. Quem puder responder, para a gente buscar sempre melhorar, para que os nossos webinars sejam cada vez melhores, tá? Ok. Aí pode seguir aí com as perguntas. Tranquilo. Eu vou tentar responder aqui o máximo, né? São 15 perguntas aqui, então vamos tentar responder aqui o máximo possível. O Robson Leite, ele perguntou aqui qual a quantidade de coleta, né, deve ser feita para a melhor interpretação dos dados. Robson, pensando aí na parte de resistência à penetração e, logicamente, da maioria das avaliações em termos de solo, você tem um volume de dados maior e ajuda demais, né? Você aumenta muito sua acurácia, sua precisão na interpretação. Então, você tem sempre que associar o lado operacional, certo? E econômico, com a questão da acurácia.
E assim, nem sempre aumentar muito o seu número de amostras vai trazer um benefício muito grande em termos de precisão. Então, o que é que acontece? Esse exemplo que eu dei para vocês de uma fazenda que fizemos 900 hectares. Fazer 900 hectares, se eu tivesse aumentado muito a minha densidade de pontos, eu fiz 1 ponto a cada 3 hectares. Isso deu 300 pontos. Se eu aumentasse isso para 1 ponto para cada hectare, ia ser 900 pontos. Eu demorei 3 dias para fazer essa avaliação, né? 2 dias e meio para fazer. Se você aumenta isso aí para 1 ponto, você ia triplicar esse tempo. E às vezes você ia ter uma variação de umidade muito grande entre as glebas, poderia chover e aí atrapalhar sua avaliação das demais glebas. Então, assim, tentar aliar essa questão de, beleza, eu consigo fazer mais? Perfeito. Mas sabendo que você tem que ter a consciência que se aquilo que você está fazendo está representando de alguma forma aquela área. 3 avaliações, uma avaliação para cada 3 hectares, você consegue tomar decisão com base nisso, certo? Logicamente, se você fizer uma para cada hectare, melhora, certo? Mas aí você tem que avaliar esse custo-benefício, certo? Aí tem uma pergunta aqui, em latossolos, essa proposta é válida, pois há uma homogeneidade de textura ao longo do perfil, e no caso de argissolos, que método você recomenda? O que é que acontece? Os latossolos, a característica principal deles é justamente essa uniformidade, né? Você olha para o perfil de um latossolo, é muito parecido, né? Inclusive de cor, de estrutura, etc. Então, esses solos são muito mais fáceis, né, de você estar trabalhando. Porque você consegue ter, inclusive, comparativos melhores de pegar esse solo. É mais fácil você identificar os latossolos, inclusive porque é a maioria dos nossos solos, do que outros. Então, sim, os latossolos são mais tranquilos de você trabalhar. Além disso, pessoal, os nossos latossolos, principalmente os latossolos de cerrado, esses mais vermelhões, eles têm uma porosidade muito alta. Então, você compactar esses solos, por mais que eles sejam bem argilosos na maioria das vezes, não é uma tarefa tão fácil. Então, eu já parto do pressuposto que eu tenho uma certa dificuldade de compactar esses solos, porque eles têm uma porosidade bem alta. Você vai ver alguns trabalhos mostrando que esses solos eles têm uma resistência à compactação baixa, esses latossolos. Mas por que ele tem uma resistência à compactação baixa? Porque ele tem uma porosidade tão alta que a passagem da máquina já reduz a porosidade dele, mas dificilmente reduz para um valor crítico. Então, esse é um fator importante. Esses solos eles são bem susceptíveis? São, porque eles são argilosos e têm alta porosidade. Mas com o processo de compactação, é muito difícil você reduzir essa porosidade a ponto dela ser restritiva, certo? Então, tem que ficar atento com isso. Com relação ao argissolo, aí entra normalmente um problema que é o de adensamento e não de compactação. Um argissolo, eu posso compactar ele? Posso. O manejo, eu posso gerar uma compactação. Mas ele, naturalmente, ele tem uma diferença de textura da camada mais superficial para as camadas subsuperficiais. Então, ter mais argila em profundidade faz com que ele tenha uma densidade um pouco maior em profundidade, porque tem menos porosidade. A argila ela migrou da camada mais superficial e veio para a profundidade, entupindo poros. Então, assim, esses solos, inclusive, a gente tem que tomar cuidado se, nas minhas áreas de abertura, eu não estou abrindo áreas em cima de latossolo, em cima de planossolo, em cima de alguns campssolos, que naturalmente são mais densos em profundidade. Aí eu já deveria tomar decisão, nesse caso, de fazer, por exemplo, uma subsolagem nessas áreas, para já começar meu sistema de plantio, ele diminuindo ao máximo esse problema físico. Tá bem? Aí eu tenho uma pergunta aqui do Sidney. Esta referência de compactação do solo interfere em todas as culturas ou foi baseada somente no milho? O que que acontece? A referência de 2, 2,5, que é um valor de resistência à penetração com solo na umidade e na capacidade de campo, em que estudos da década de 60 e 70, principalmente com cevada, descobriram que reduz em torno de 50% a elongação radicular. Então, assim, é um dos trabalhos antigos. Isso muda conforme a cultura. Então, tem trabalhos no Brasil hoje com soja, em que ela desenvolveu
muito bem, sem restrição, assim, comparado a estar numa resistência de penetração menor, sem restrição, com 3,5 megapascal, com solo na capacidade de campo. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tenho um sistema em plantio direto, que eu tenho diversidade de raiz, diversidade de plantas. Então, a depender do meu manejo, eu vou usar um valor, às vezes, até menor que 2, se for um sistema só monocultura, com pouca entrada de matéria orgânica. Às vezes, menos que 2 já está sendo restritivo. Agora, se eu estou num sistema em que eu tenho diversidade, eu chego lá, tem palhada na área, bastante raiz no meu sistema, às vezes 3, 3,5 não causa problema. E você fazer uma operação ali, inclusive, você pode estar prejudicando, certo? Seu sistema que foi criado ali via atividade biológica. Então, varia conforme a cultura, varia conforme o solo e também conforme o manejo. Então, fiquem atentos a isso. Em solos arenosos, né, de 10 a 12% de argila, qual seria o nível de compactação? O que acontece? Você vai ver que existem vários trabalhos tentando definir qual o melhor nível ou grau de compactação para cada cultura. Aí você pega para a soja, às vezes é 87, às vezes é 91, às vezes é 85. Isso por quê, pessoal? Porque tem variação, por isso que eu estou comentando com vocês. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá, fazer a avaliação de resistência de penetração, observar, coletar a umidade, certo? Foi o que eu comentei com vocês. Fazer a estimativa de qual é a capacidade de campo daquele solo, comparar se a umidade está próxima, está mais seca, está mais úmida, e a partir disso você tomar a decisão, certo? Então, assim, eu considero, se você fizer a avaliação na capacidade de campo, valores de resistência de penetração aí acima de 3,5, já lhe dá uma probabilidade grande de, se você fizer uma operação de preparo, trazer benefício de produtividade que pague a operação, certo? E que lhe traga ainda uma rentabilidade além, certo? Então, lógico, se você fizer a operação bem feita também. Então, não adianta você chegar lá e fazer uma operação que gere muito torrão, você tenha que vir com a grade, etc. Certo? Então, tomem cuidado com isso. Aqui vem as áreas de cana, o pessoal perguntando sobre cana. Cana, pessoal, problema de compactação é sério, né, em áreas de cana. Mas, ao mesmo tempo, a turma se mobilizou bastante e é hoje uma das culturas em que se investe mais em tráfego controlado. Inclusive, é uma pergunta que tem também de cana mais abaixo. É do mesmo, acho que é Fernando ou Fernanda. Tem só Ferna aqui. Que é justamente isso, é você fazer o tráfego somente no local. Aquilo vira uma estrada, né? Então, você tem lá a entrelinha da cana, você vai plantar sempre naquele mesmo lugar e a entrelinha vai virar simplesmente um caminho. Então, você não precisa se preocupar com aquele lugar, descompactar eles. E como você não vai estar trafegando na linha, logicamente você não vai estar compactando. Então, assim, a turma da cana tem avançado demais. Eu acredito que o grão precisa avançar nesse aspecto também de tráfego controlado. A gente vê muito tráfego aleatório, às vezes sem muita necessidade, poderia ser um pouco diferente. E quem causa compactação, pessoal, em área agrícola, manejo errado. Então, não adianta botar a culpa somente na máquina. Manejo errado é um fator importantíssimo. E, logicamente, as máquinas, certo? Nem sempre a gente consegue entrar nas áreas na melhor condição de umidade para não compactar, certo? Às vezes tem que entrar com o solo úmido mesmo, é o jeito. E a gente vai entrar. A questão é o seguinte, o que é que eu estou fazendo de manejo para minimizar esse problema? Certo? Essa é uma questão que tem que ser resolvida. Qual a melhor forma prática no campo de se identificar a capacidade de campo? Olha, a capacidade de campo a nível de campo, ela é bem complexa, porque tem muita gente que usa a ideia dos dias após uma chuva. Só que o que é que isso influencia? Se eu tenho um solo mais uniforme, por exemplo, como um latossolo, que é bem uniforme em profundidade, acaba que a drenagem dele é uniforme também. De certa forma, fica bem uniforme. Então, a contagem dos dias, às vezes, funciona. Então, um solo mais arenoso, 2 dias, após uma chuva que saturou o perfil, e num solo mais argiloso, em torno de 3 dias. Isso, normalmente, são os dias que são contados. Só que se você entra num solo que ele não é uniforme, então a drenagem não é uniforme também. Então, às vezes, a água drena ali no 0 a 10, 0 a 20 e fica acumulada ali por mais tempo. Então, você está pensando que está na capacidade de campo, quando na verdade não está, o solo está mais úmido.
certo? Então, tem que tomar cuidado com essa questão dos dias, a depender do seu tipo de solo. O que a gente tem feito, como eu expliquei para vocês, existe um banco de dados de valores de capacidade de campo, de umidade em que cada solo está na capacidade de campo, a depender da textura e da matéria orgânica. Então, a gente criou, né, uma curva em que, a depender dessas características que eu tenho de cada gleba, eu consigo estimar a capacidade de campo. Então, eu tenho uma ideia, certo? A partir do momento que eu coleto umidade no campo, quando eu vou fazer resistência à penetração, eu consigo comparar com esse valor que eu estimei. Se eles estiverem próximos, beleza, quer dizer que eu fiz mais ou menos próximo da capacidade de campo e está mais fácil de interpretar. Se estiver muito distante, aí eu tenho que ponderar minha interpretação. Porque às vezes minha resistência à penetração está muito alta, mas porque o solo está muito seco, está muito distante da capacidade de campo. Então, preste atenção com relação a isso. Ok? E o que acontece? Às vezes a turma fala, você pode corrigir esse valor de resistência à penetração, já que você tem uma curva. Essa curva, pessoal, ela muda a depender do tipo de solo, a depender do manejo. Então, é difícil criar uma curva que funcione para todos os solos. Então, é muito melhor você ter essa consciência e interpretar tendo essa informação do que ficar tentando buscar curvas que você vai usar para corrigir. Tá certo? Essa resistência à penetração. A não ser que você faça. Você pode fazer uma curva. Se você pegar, ó, durante um determinado período, choveu, você vai lá, faz resistência à penetração e coleta umidade. E vai fazendo isso ao longo do tempo, com o solo secando, você cria uma curva para o seu solo, em que você pode estar utilizando essa equação para corrigir. Mas isso dá mais trabalho, né? É isso que eu estou falando. Aí você tem que avaliar o tipo de trabalho que você quer ter com essa avaliação. Normalmente, quanto mais trabalho dá, se você fizer bem feito, você tem uma acurácia maior nessa interpretação. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui com relação aos gráficos de nível de compactação ou resistência à penetração, né, em função da produtividade. O que acontece? Normalmente, quando você pega um volume muito grande de informações, normalmente seu R quadrado dá uma diminuída, principalmente porque você espalha mais os pontos, né? Tanto que é uma coisa que eu até critico em alguns trabalhos, e a gente tem que tomar cuidado, é que às vezes a gente costuma fazer média das coisas, né? Porque aí meu R quadrado aumenta. Então, pessoal, para esse conjunto de dados em que eu tenho uma nuvem de pontos muito grandes, às vezes eu tenho um R quadrado menor. Mas quanto mais pontos eu tenho maior confiança no resultado, certo? Então, às vezes acontece sim de eu ter um R quadrado menor, no 0,33, 0,50, às vezes até 0,80, como vocês viram em alguns resultados aqui. Mas o que é importante de verdade? É o comportamento. A equação, se aquele comportamento ele é significativo. E você pode olhar em todos os gráficos que é significativo a menos de 1%. Então, você tem uma confiança muito grande que o comportamento é aquele mesmo, certo? E aí pergunta também se existe um método prático e caseiro para determinação da umidade. A turma da engenharia civil fez uma equação de calibração em que usa uma frigideira. Você pode colocar o solo, pesar ele antes, né? Aí teria que ter uma balança, pesa ele antes, coloca numa frigideira no fogo e vai secando ele ali na frigideira. Vai secando na frigideira. Então, o engenharia civil faz muito isso em campo. Porque eles precisam determinar a umidade na hora ali para tomar uma decisão, se umedece mais ou menos. E aí eles vão lá, pesam esse material depois de um tempo de secagem, e aí eles têm meio com uma equaçãozinha que corrige para se fosse feito no laboratório. Aí você tem uma ideia de umidade. Mas aí é mais um erro que você causa, né? Se você não tem uma boa estimativa da umidade, aí você pode errar feio. Tem gente que usa micro-ondas para fazer também, isso estou falando aqui, pessoal, de método caseiro, certo? Aí a precisão vai depender muito do capricho de cada um. Ok? E você pode usar também sensor de umidade, só que sensores bons de umidade eles são caros. Você vai pegar hoje um sensor bom de umidade, custa R$20 mil, R$30 mil. Porque aí você tem uma acurácia bacana, então sensor de umidade é uma estratégia. Cuidado com esses muito baratos, porque os erros são muito altos, então às vezes não compensa. Responder só mais um aqui,
porque já está chegando o nosso horário, né, Rafael? Pois é, Davis. A gente geralmente tem respeitado, tem muitas perguntas, né? Eu vou até fazer uma proposta, fique à vontade, aí em seguida eu busco uma solução para respondermos as outras, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí aqui tem uma pergunta, né, que eu acho interessante, que às vezes a gente só fala de resistência à penetração muito alta, né? Então aqui tem uma pergunta, o que seria uma resistência à penetração muito baixa? Com o solo na capacidade de campo, pessoal, a resistência à penetração muito baixa é menor que 1. Ela é uma resistência à penetração muito baixa, se ela tiver menor que 1, certo? Então, essa pergunta é interessante, porque normalmente a gente só escuta, o que é uma resistência à penetração alta? E muito baixa. Menor que 1, se o solo estiver na capacidade de campo, normalmente ela é muito baixa. E aí você começa a ter o problema do solo ser muito solto, certo? Então tem que ficar muito atento com isso. E cuidado com aqueles gráficos que bota, né? Resistência à penetração menor que 1,5, excelente, é o bom. De 1,5 a não sei quanto é restritivo. Assim, não é quanto menor é melhor. Existe um ótimo, certo? Resistência à penetração muito baixa também é ruim. Ok? Então, acho que é isso, pessoal. Eu deixei, no último slide tinha meu contato, qualquer coisa que se quiser mandar um WhatsApp, a gente conversa. E são bastante perguntas aqui, não tem como responder todo mundo, não. Pois é, acho que a turma realmente, aí, durante a palestra, colocando várias perguntas, mas eu tenho uma proposta, Davis, e a Bárbara aqui pode nos ajudar, da gente criar um momento de responder essas perguntas, principalmente no nosso Instagram, sabe? E aí fazendo uma conexão com você, te levando e você respondendo, abrindo uma caixa de perguntas, e a gente compartilha com os presentes aqui hoje do evento no nosso Instagram para um dia específico para tratar de compactação. Acho que pode ser um momento interessante que a gente consiga responder uma boa parte aí do que não foi respondido. Mas realmente nosso tempo estourou, o tempo passou rápido, né? Isso mostra que realmente a conversa foi boa. Queria te agradecer muito mesmo pela disponibilidade, sabe, aí da agenda, da correria, principalmente nessa época aí de colheita, né? E agradecer também as mais de 150 pessoas que estiveram na sala conosco, dizer que é um prazer, uma satisfação. Em breve, vocês serão comunicados aí dos próximos webinars. Estamos fazendo mensalmente webinars com foco em grãos e queremos sempre levar como missão aí conteúdo relevante que realmente gere impacto aí no negócio de vocês. Davis, obrigado a todos os presentes. Bárbara, um abraço a todos e bom descanso. Com Deus.